Boa tarde, boa noite, bom dia, companheiros, amigos da Causa Operária TV. Bom, primeiramente, perdoe pelo atraso, aqui não é uma pontualidade britânica, mas a gente estava preparando e o programa vai ser ótimo hoje. Sejam bem-vindos a todos que já estão conosco. Aquele pedido que a gente sempre faz, né? Já deu a sua curtida, compartilhar o vídeo, se inscrever na Causa Operária TV, no canal Internacionalismo, e você pode tornar-se membro da Causa Operária TV, né? Se você tornar-se membro, você vai estar contribuindo financeiramente com uma imprensa revolucionária, independente de qualquer ONG ou patrocínio imperialista, sem rabo preso, né? E esse programa aqui, a gente tem o objetivo, né? A Causa Operária de TV tem o objetivo de trazer, né? A gente prima pela consciência política. E aqui a Internacional, né? A gente vai trazer novidades hoje e, claro, falando a Causa Operária TV fala de política do Brasil, né? Sem filtro. Então, quer saber da notícia como ela é, a real, papo reto? Causa Operária TV, né? E falar em papo reto e Brasil, eu já aproveito também para falar que nós teremos o Partido da Causa Operária nesse começo de fevereiro, dia 7, vai começar a Universidade Marxista, né? Vamos falar das 500 anos de história do Brasil. E como não falar de história do Brasil sem falar da história internacional? Olha, o curso vai ser, imperdível, e assim, é um curso que eu recomendo para todo mundo, qualquer idade, assim, não tem censura, a verdade, ela tem que ser dita desde o pequeno até o maior, né? Então, seu filho está aí, né? Só tem aquela coisa, né? As perguntas que vão ser feitas no vestibular talvez não seja a resposta verdadeira que será dada no nosso curso da Escola Marxista. Mas, se você quiser entender a história do Brasil, saber aprender sobre o passado, para entender esse presente maluco que a gente vive, e até conseguir fazer um prognóstico do futuro, não se esqueça de inscrever, participe da nossa universidade, é universidademarxista.pco.org.br. Então, estou aqui, vamos começar, chega de ladainha, nós somos militantes aqui do PCO Internacional, meu nome é Carla Silva, eu estou falando da Inglaterra, e hoje eu estou aqui com meus companheiros Fábio e o companheiro Cláudio. Boa tarde, gente. Eu já vou passar para o Cláudio se introduzir, mas já introduzo o tema também, que ele que vai abrir hoje a nossa conversa aqui, para falar sobre a situação, mais um desenvolvimento na greve de Cádiz dos metalúrgicos, né? Então, com a palavra. A gente participou aí de uma coletiva da Coordenadoria do Sindical de Cádiz. Então a gente teve acesso aí à informação de primeira mão, né? Porque realmente é muito difícil acompanhar pela imprensa e saber realmente o que aconteceu, né? Então, tava lá os sindicalistas, eles, na verdade, criaram um novo sindicato independente, fora da burocracia sindical. Eles chamam a Coordenadoria dos Trabalhadores do Metal de Cádiz. E você vê que é uma parcela bem... não é que eles sejam extremamente politizados, mas é uma parcela com uma consciência bastante avançada aí dos trabalhadores. E o pessoal aí de luta mesmo, a gente vê que o que aconteceu é que os trabalhadores, eles se sentiram motivados aí, depois de uma paralisia muito grande, de mais de 10 anos, né, no movimento operário aqui na Espanha. Eles se sentiram aí motivados a levar adiante as suas reivindicações por cima de toda a manipulação aí da burocracia sindical. Mas eles falaram assim na palestra, né? Falaram:
Bom, a mobilização ela foi espontânea, não foi a gente que... A gente não controla isso, não foi a gente que falou para os trabalhadores se levantarem, né? Foi espontânea, mas quem estava vendo ali, eu acho que foram eles mesmos, né? Claro que foi um fator fundamental esse estabelecimento aí desse novo sindicato. Como essa greve acontece aí no meio da apresentação aí dessa suposta derrogação da reforma trabalhista, que na verdade é uma consolidação das reformas anteriores, né, tanto do PP como do PSOE. O que aconteceu é que o governo, mesmo sendo aí dessa frente ampla, progressista, integrando o Podemos, integrando o Partido Comunista, integrando o governo, eles mandaram a polícia aí da mesma maneira que a direita mandou a polícia para reprimir aqui o independentismo, né? A votação inclusive essa tanqueta aí foi preparada para a repressão do movimento independentista, e eles mandaram aí para reprimir os trabalhadores de Cádiz e saíram realmente massacrando os trabalhadores com bala de borracha. Foram 900 balas disparadas contra os trabalhadores em 2 dias. E a mobilização era legítima, né? E eles realmente impediram a formação de piquetes e de mobilização pacífica dos trabalhadores. E posteriormente foram também perseguir aí alguns trabalhadores nos bairros obreiros, na casa das pessoas e na escola com a filha do lado. Prenderam as pessoas para fazer o comunicado para prestar depoimento, ou seja, não tinha nenhuma fundamentação legal mesmo para efetuar essas prisões. Foram prisões ilegais, e o sindicato está entrando aí com uma representação na justiça contra, né, esse ato criminoso por parte da própria polícia. E está tendo muito apoio aqui, né? Apesar de que eles falaram, na palestra a gente falou a traição da burocracia sindical, porque no final a burocracia apresentou um acordo contra os trabalhadores, né, sem apresentar para os trabalhadores, fez o acordo diretamente com a patronal, ou seja, mais uma vez passou por cima. Perguntaram se eles consideravam isso uma traição, e eles falaram que não, que já sabiam que eles iam fazer isso. Então não foi uma traição, eles fizeram simplesmente o que eles sempre fazem, né? E também foi discutido a questão da reforma laboral, que é a reforma trabalhista aqui, e a gente levou aí o apoio por parte dos sindicalistas em lutas e do Bloco Vermelho, que a gente teve a plenária e tirou o apoio aí para os trabalhadores de Cádiz. Então, eles receberam muito bem esse comunicado, né, que a gente apoia a luta dos metalúrgicos aqui na Espanha, e que a gente está prestando atenção no que está acontecendo aqui também. E eu comuniquei a eles, né, o debate que foi erguido no Brasil a respeito da reforma trabalhista também no nosso país, e que a gente tem aí, já está começando esse plano de mobilização e de luta para a derrogação completa da reforma trabalhista. Então, acho que é muito importante aí essa interação, essa integração, né, eles saberem a política que a gente está levando adiante aqui, a gente saber a política que está sendo levada adiante e como está funcionando aqui também na Espanha. E mais uma questão a respeito da reforma trabalhista, que não apenas ela não derroga em nada a reforma trabalhista, é um aspecto apenas que se derroga, que é a hiperatividade do contrato coletivo, mas também ela tem inserida um verdadeiro cavalo de Troia, né? Que é mais difícil de analisar esse aspecto, não é diretamente ligado à questão trabalhista, mas ela abre o caminho para
para a reconversão da indústria, né? Ou seja, as indústrias aqui que, depois dessa crise que a gente está vivendo, a gente não sabe o agravamento que vai ter. Provavelmente a gente vai ter uma grande quantidade de indústrias fechando, principalmente a indústria tradicional, né? Onde se concentram os trabalhadores, os operários, e tem esse projeto da Comunidade Europeia de reconverter isso para a indústria verde. E essa reforma trabalhista, ela prevê a possibilidade aí do governo financiar as indústrias que estiverem quebrando, que forem fechar. O governo financia e segue pagando o salário dos trabalhadores, enquanto oferece a possibilidade da indústria pagar todas as suas dívidas com o mercado financeiro, né? Desde que ela se comprometa a recolocar esse trabalhador no mercado de trabalho. Então ele não vai mais perder. É um projeto com esse empréstimo da Comunidade Europeia. É um projeto que visa garantir o pagamento das dívidas, para com o mercado financeiro, para o mercado financeiro não ter prejuízo com o fechamento das empresas. E ele vincula o trabalhador à boa vontade do empresário, que vai fazer todos os seus esforços para recolocar esse trabalhador num novo mercado de trabalho, né? Tem essa responsabilidade para poder receber esse financiamento. Então, isso também visa amortecer o impacto do fechamento dessas indústrias, para evitar justamente uma reação forte da classe trabalhadora, a nacionalização das indústrias, para poder permitir essa reconversão do sistema produtivo, que é aparentemente o que vem por aí, né, após a crise do Covid. É o plano que a Comunidade Europeia tem para os países desenvolvidos. Bom, mais ou menos é isso aí, Fábio. Eu queria fazer um comentário rápido sobre a situação aqui, né? Só para dar um exemplo para o nosso espectador de como a crise, né, dos trabalhadores afeta, assim, inclusive os países desenvolvidos, né? A gente vê a violência lá na Espanha, e aqui na Finlândia não teve violência abertamente, né? Mas está tendo um grande movimento contra os direitos trabalhistas, que aqui são muito fortes, né? Aqui é um país que tem mais de 70% da população sindicalizada. Essa campanha mundial, né, que tem desde da guinada neoliberal da burguesia imperialista contra a sindicalização, não deu muito certo. Eu não sei dizer pelos outros países nórdicos, mas aqui na Finlândia, acho que é o país com maior índice de sindicalização do mundo aqui. E o que aconteceu, pelo menos, né, na categoria de profissionais com ensino superior, foi que o sindicato, inclusive o meu sindicato, eles passaram a dar mais valor para o acordo entre o trabalhador e a empresa sob o acordo da categoria, né? O que é um negócio que abre margem para uma série de derrotas. E estão tentando, por exemplo, reajustar abaixo da inflação em setores muito fortes da economia local, que tipo a indústria de papel, que eles entraram em greve agora, estão em greve desde a segunda semana de janeiro. E uma notícia boa que aconteceu essa semana foi que os portuários, eles entraram em greve solidária com os trabalhadores da indústria de papel, e daí papel, né, o pessoal pode imaginar que é só folha sulfite, material de escritório, mas na verdade é muita coisa, é papelão, ou seja, toda a indústria de embalagens, né, que afeta em entregas, e afeta uma indústria muito importante, aqui é muito forte, sempre foi muito forte na Finlândia. Então, os portuários também estão em greve e falaram que não vão receber e nem enviar matéria-prima ou produto industrializado relacionado ao papel. O pessoal estava querendo reajustar aqui o salário a 2% e a inflação foi 4%, ou seja, ia ser uma perda salarial, né? Então, é só para dar essa notícia, e daí a gente vai para o próximo tema, que é o nosso tema
principal. Bom, isso aqui já dá um sinal de como o ano... Aqui também os estivadores entraram em greve também e se solidarizaram com os trabalhadores de Cádiz. Ah, que legal. E os estivadores são um setor muito forte, né, que tem uma influência aí na economia da Europa muito grande, porque se fecha os portos aqui, não funciona mais nada, né? Aqui é a mesma coisa também, e são trabalhadores muito bem pagos, porque é um trabalho muito qualificado, né? Precisa de muito conhecimento E técnico. tem uma organização sindical muito grande também. Sim. Aqui no Reino Unido também está tendo fila nas estradas de novo, gente. É interessante essa história do papel aí, porque papel higiênico vai faltar então, né? Ai, tem bora! Esse papel também, tem todo... Tem esse papel que é importantíssimo. Quem não usa... bom, agora vamos entrar. Bom, isso deu uma introdução para o nosso tema principal, né, dos desafios para a esquerda em 2022. Quando a gente pensou nesse tema, não tinha pensado na luta sindical, que é um desafio que vai estar aí, né? Quer dizer, o neoliberalismo, a burguesia imperialista não dá sinal nenhum de desistir do neoliberalismo, né? A gente tem que ver, Fábio, que a situação do trabalhador aqui na Europa tá desse jeito, né? A repressão tá a esse nível aqui na Espanha. Então, o que a gente pode esperar é nenhuma facilidade aí nos demais países, né? A O situação ataque imperialista vai ser... É como a vai se inflação, agravar né? ainda mais os países periféricos. O FMI revisou a previsão de inflação em outubro do ano passado, eles tinham previsto 4,9%, agora... Não, 4,4%, e agora a nova previsão é 4,9%. Né? Nos Estados Unidos, a inflação em dezembro foi 7%, que é um índice muito elevado para um país tão rico. Né? E isso, quer dizer, se é 7% nos Estados Unidos, a gente está vendo como está no Brasil. Né? Todos os outros países de capitalismo atrasado vão sofrer muito mais. E isso se relaciona com o que a gente vai começar a falar agora, que são os desafios da esquerda latino-americana. Se a produção puder passar um vídeo de o que aconteceu em Honduras no parlamento, agora no começo dessa semana, só para os companheiros terem ideia. Bom, os companheiros puderam ver aí como que estava a situação às vésperas da posse da presidenta hondurenha, Xiomara Castro. Xiomara, eu não sei como se pronuncia, peço desculpas aí. Então, o que aconteceu basicamente ali no parlamento foi que o partido da presidenta, o Libre, eles tinham feito um acordo em votar numa mesa para comandar o parlamento, e 20 deputados deram para trás na última hora, dando literalmente um golpe dentro do partido, né?
e daí isso gerou uma confusão generalizada. A presidenta chamou a mobilização, não reconheceu, né, esse golpe corretamente. Então teve uma postura bem de esquerda, né, em relação ao problema. E é um problema que a gente tem visto em toda a América Latina, né? A esquerda pequeno-burguesa ficou muito empolgada, né, com, por exemplo, a vitória do Castillo no Peru, o Boric, que a gente vai falar um pouco ainda hoje no programa, e também a Xiomara Castro, e a situação, quer dizer, o Castillo não conseguiu governar até agora, a Xiomara Castro está tentando ter a sua posse, né? Quer dizer, antes desse incidente no parlamento, logo após a vitória eleitoral, o vice dela já negou a possibilidade de reatar relações com a China, relações diplomáticas, né? Porque Honduras é um dos 15 países que reconhece Taiwan como país independente. A Nicarágua também reconhecia, e o governo Daniel Ortega agora finalmente passou a reconhecer uma única China, né? Que é um princípio diplomático fundamental para um país ter relações com a China. Então, isso aí já mostra, né, como Honduras sofre pressão dos Estados Unidos, inclusive a vice-presidente Kamala Harris está agora na posse da Xiomara Castro. Eu passo para o Cláudio comentar também. Esse acordo era que o Partido Livre fez um acordo com, acho que é o Partido Conservador, não me acordo o nome do segundo partido, que a Xiomara era a presidenta, o vice do outro partido, e o presidente do Congresso também do outro partido. E os deputados do próprio Partido Livre, eles levaram adiante aí uma desestabilização, né, do regime antes mesmo da posse da presidenta. E eles votaram, eles se colocaram contra esse acordo e queriam que o presidente do Congresso fosse do próprio Partido Livre. Então, o que a Xiomara fez foi expulsar esses deputados do Partido Livre, e o Partido Livre, então, e a coalizão, né, que ganhou as eleições, já toma posse perdendo a maioria do Congresso, né, que tinha antes, e com essa traição desses 20 deputados, eles perdem a maioria. Então, tá aí os Estados Unidos, o imperialismo, já está desestabilizando, né, o regime antes mesmo de começar. É importante lembrar aí, que a gente vai comentar mais adiante, sobre a questão da Bolívia, mas a Honduras levou aí desde 2009 que o povo tá nas ruas lutando contra os golpistas, né? Desde 2009 que a população tá na rua e lutando, né? E agora que eles eleitoralmente conseguiram, mas tem um forte respaldo popular. Não foi como na Bolívia exatamente, né? O processo, a gente fala mais adiante, mas as datas coincidem, né? E aqui tem uma coisa interessante, vale a pena abrir um parênteses, né? A Xiomara Castro é esposa do Manuel Zelaya, que foi o presidente que levou o golpe em Honduras, né? E a gente tem uma entrevista com ele, feita pelo companheiro Eduardo Vasco, sobre a situação política em Honduras, mais ou menos uns 2 anos atrás. Outra coisa interessante do golpe em Honduras foi que o presidente Lula, na época, né, ofereceu asilo na embaixada brasileira para o Manuel Zelaya, que estava sofrendo o golpe na época. Quer dizer, o PCO já fazia o aviso, né? Eu nem era militante, aliás, nem lembro o que eu estava fazendo mais em 2009, mas a gente já tinha essa análise de que estava em curso quer dizer, a gente acompanhou de perto o golpe de Honduras, né? Mas logo depois veio o golpe no Paraguai e uma série de outros golpes, né? A pressão eterna na Venezuela, ficou claro que era um golpe continental, né? Finalmente teve o golpe no Brasil. Bom, antes queria passar para a Carla ver o nosso chat, e daí a gente já fala sobre o nosso querido Boric.
O nosso chat já começou bem, com um super sticker aqui do Revolução Popular do Brasil, obrigada. Temos no chat a nossa companheira Elizabeth Novi, nossa companheira Silvia Mirro de Dourados, nosso companheiro Lino Alves, Yuri Gagari, The Earth is Blue, boa tarde. Felipe Salles, boa tarde. Denis Navarro, Sérgio Marinho, Carlos Santos, que eu vejo sempre lá ele é membro do nosso canal e ele participa do grupo de membros do Telegram. Carlos Santos, boa tarde, adorei o comentário aqui. Talvez, né? Espiga e de milho será esquisito. Val Alves, Sérgio Marinho, quem mais? Paloma Ariston, de Portugal, dia 20 de fevereiro, seminário Fora Bolsonaro e Lula presidente em Braga. Paloma Ariston, eu te vejo lá. Quem mais? Felipe Bombardelli, nosso companheiro de Praga, da República Tcheca, já mandou também um superchat, muito obrigada. Elizabeth Novi, continue assim, estamos assim, marchando devagar e sempre. Muito obrigada pelo superchat, companheiros. E Arnaldo, Ricardo, mais gente tem que assistir. Então compartilha, camarada, fique à vontade. Sem moderação, compartilhe. Lula inocente, Lula presidente. E Denis Navarro novamente, já falei. Obrigada a todos que estão participando. Pode enviar pergunta também, tá? Obrigada, eu passo a palavra. Então, de volta aqui para os desafios da esquerda latino-americana, né? Se por um lado um governo de esquerda, né, ou com um mínimo senso nacionalista, né, de desenvolvimento nacional, já começa desestabilizado desse jeito, né? Por outro, a outra carta na manga do imperialismo é o que a gente vem denunciando há um tempo aqui, é a tal da nova esquerda, né, que ganhou as eleições no Chile, quer dizer, aquela grande onda de mobilização, né, uma insurreição de características pré-revolucionárias que aconteceu em 2019, que todo mundo adorou as fotos, né? O pessoal gostou das fotos, mas não achou que aquele pessoal estava pronto para governar o Chile, né? Então colocaram um pequeno burguês lá, o Gabriel Boric, que anunciou seu gabinete na última semana. Eu tenho muita coisa para falar desse cidadão aí, é brincadeira, né? Enfim, ele colocou no Ministério da Fazenda uma pessoa chamada Mário Marcel, que é o atual presidente do Banco Central chileno. Ele é o presidente do Banco Central desde 2016. Ele foi colocado na instituição pela presidente Michelle Bachelet, quer dizer, foi indicado e foi aprovado por unanimidade no Senado, ou seja, com a aprovação da direita chilena. E, enfim, chegou à presidência do Banco Central e foi mantido lá pelo Sebastián Piñera, que teoricamente estaria no oposto no setor político oposto do Gabriel Boric, né? Então, qual que é o sentido? E só para eu citar o que o Piñera falou quando manteve esse Mário Marcel no Banco Central. Falou que ia manter ele no cargo em reconhecimento às suas contribuições valiosas na condição da política monetária, macroeconômica e no desenvolvimento econômico do país. Ou seja, esse cara promoveu todo esse desenvolvimento econômico que gerou a manifestação de 2019, né, que o povo chileno não aguentava mais. E o Boric ganhou representando esse movimento, teoricamente, né, ele capturou o movimento num golpe dentro da frente de esquerda e colocou esse cara no Ministério da Fazenda. A imprensa imperialista falou que os mercados estão tranquilos, né, essa história de sempre, né? Mas aí fica a pergunta, né, seria isso uma carta aos chilenos, né, uma espécie de política de conciliação? Mas o Boric está tentando conversar, né, com o imperialismo, com a burguesia chilena, mas vai fazer algo pelo povo chileno? É bem complicado, porque o resto do gabinete dele, ele colocou uma pessoa nas relações exteriores, Antônia Urriola, que em entrevista ao UOL em 2019, ela disse a seguinte frase, eu achei importante destacar aqui.
Quando existem vítimas, precisamos respeitá-las, sejam elas vítimas de Ortega, de Maduro ou de Pinochet. Ou seja, ela coloca o governo da Nicarágua e o governo da Venezuela, governos nacionalistas de esquerda, no mesmo nível da ditadura do Pinochet, né? Como se fosse a mesma coisa. Essa é a ministra de Relações Exteriores do Boric. Mas a gente viu pouco, alguns setores da esquerda apontaram, né, esse problema, mas o que se viu foi uma grande empolgação pelo tal do gabinete paritário, né? Na verdade, o Boric foi além do paritário. Tem mais mulheres do que homens, né? 14 mulheres e 10 homens nos ministérios. E é a política da nova esquerda e a política que ele usou para dar esse golpe dentro da frente de esquerda, né? Que era liderada pelo Partido Comunista Chileno, a política identitária, né? Queria passar a palavra aí para o Cláudio para ver se ele tem algo a comentar. A gente participou aqui em Barcelona da comemoração aí da posse do Boric, né? Aí tinham diversos coletivos feministas, coletivos aí coletivos indígenas, né? E então a gente falou, porque ele chamou, realmente ele não chamou o ato como comemoração da vitória eleitoral, ele chamou como um ato antifascista. Então a gente colocou lá que antifascismo é defender a liberdade incondicional dos manifestantes e dos presos políticos, né? Defender a autodeterminação dos povos da América Latina, né? Também, então a gente colocou isso e o pessoal, a gente não falou, realmente não comemorou a vitória do Boric, mas a gente colocou essa posição e o pessoal se sentiu bem representado, né? Então dava para ver que ele teve esse apoio realmente porque pela falta de opção no momento da eleição e também que apesar a população ela ainda está bem armada, né? Ele não conseguiu desmobilizar totalmente a população, mas falta uma liderança aí, né, para ter um posicionamento na política do Chile e ainda não está definido esse controle, né, da nova esquerda. Eu acho que o pessoal tá esperando para ver, só que a situação é bastante clara, né? E falta realmente uma voz aí para fazer essa denúncia da política do Boric e confrontar essa denúncia de capitulação completa, né? Mas isso a gente não encontra, né, uma força política. Aí a gente tem diversas forças políticas de esquerda, de extrema esquerda aqui na Europa que estão apoiando, né, o governo do Boric, apoiando aí a ilusão da classe trabalhadora. Isso aí é um passo em falso, né? E uma coisa interessante aqui, eu acho que os dois casos, né, tanto em Honduras como no Chile, são exemplos de por que a gente precisa se mobilizar, se preparar para esse ano de eleição no Brasil, porque o Partido Comunista Chileno, em setembro de 2020, ele liderava as pesquisas de intenção de voto para a presidência, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu no Chile, eu acho que desde sempre, eu não sei, preciso confirmar esse dado. E agora nos ministérios, né, dos 24 ministérios, o Partido Comunista Chileno, que do ponto de vista da representação popular, de identificação com as pessoas que foram às ruas, era o maior partido, agora no governo, ele só tem 2 ministérios, né? Eles eram um setor majoritário, quer dizer, o Boric, que era um setor minoritário dentro dessa federação de partidos de esquerda, absorveu a legitimidade da frente de esquerda, só que ele tem uma política estranha a esse movimento, né? Então, essa é a denúncia importante que a gente precisa fazer. E é uma operação que é mais difícil de fazer no Brasil quando você tem uma liderança clara como Lula, né? Mas é possível em eleições regionais aí, né? Vamos ver os golpes oportunistas que vão aparecer aí, as alianças em São Paulo, no Rio de Janeiro, vamos ver o que acontece. Temos que ficar atento. E sobre a questão do Lula, né?
se manter mobilizado, porque a candidatura dele não está garantida, e a vitória dele não está garantida, e o governo dele não está garantido. Se essas duas coisas não garantidas acontecerem, né, como a gente está vendo com a Xiomara Castro, a pressão imperialista vai ser muito grande, principalmente num país estratégico, fundamental como o Brasil, né, com 220 milhões de pessoas. Aí, bom, passando para uma notícia menos, quer dizer, mais positiva, né, nessa semana foi a comemoração da fundação do Estado Plurinacional da Bolívia, né, a Constituição boliviana que determinou a fundação. Vou passar para o Cláudio, a gente também tem um vídeo, depois a produção passa, da intervenção dele nessa comemoração lá na Espanha, com os companheiros latino-americanos. Mas pode comentar, Cláudio. Em 2009 se consolidou, né, a nova Constituição da Bolívia. Eles se constituíram em Estado plurinacional, né, que, segundo essa Constituição, seria a unidade dos povos indígenas da Bolívia, que é uma população aí, né, de forte origem indígena, que mantém essa origem, né? Não teve um processo aí miscigenatório. Então era uma população que foi historicamente muito recriminada, e também que, ao mesmo tempo, muito discriminada, né? E que, ao mesmo tempo, levou adiante uma luta muito dura contra as oligarquias, contra a colonização, a coincidência aí com a questão de Honduras é que, justamente no dia que se estabelece essa Constituição, o ano que se estabelece essa Constituição, é o ano que se dá o primeiro golpe aí de Estado na América Latina, né? Mas esse processo de estabelecimento do Estado plurinacional não se inicia de nenhuma maneira aí em 2009. Na verdade, a gente pode considerar que ele se consolidou em 2003, né, quando a própria população se ergueu, né, com pedras, dinamite, e colocou para correr aí o presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conhecido como Gringo. Ele era um presidente que mal falava o idioma, né, o espanhol. Ele falava com sotaque americano, representante aí das oligarquias e do imperialismo. Ele teve que fugir do Brasil, fugir do país, né? Ele fugiu para o Brasil, e a partir daí também isso custou muito caro para o povo boliviano. Somente em outubro, né, o mês que precedeu essa fuga, foram 63 mortes, um massacre, né? Os militares aí abriram fogo contra a população civil, em diversas ocasiões também, né, como aconteceu agora recentemente. Então, é importante. Aí a gente tem uma foto também, a pessoa quiser pesquisar aí, tem uns documentais da Guerra do Gás, né, que foi esse processo aí, um processo extremamente importante. Então, esse processo deu origem, abriu a possibilidade, expulsou a oligarquia do poder, realmente, derrubaram o poder. Eles não avançaram em direção a um governo socialista, a expropriar a burguesia, mas estabeleceram esse Estado plurinacional da Bolívia, e um dos compromissos foi a nacionalização dos recursos naturais, né, que era uma demanda eles têm uma forte cultura marxista. Na verdade, eles têm muita consciência aí, muita consciência de classe. Eles têm, no histórico de lutas, tem bastante influência, inclusive, do trotskismo, né? Esse é o Lozada, que ainda ele massacrou mais de 60 pessoas só em outubro. Continua em liberdade, os assassinos aí do imperialismo. E tem esses documentais aí, né, de outubro, e a Guerra do Gás, são imagens muito fortes, né?
E isso aí ajuda a entender por que a Bolívia refutou tão rapidamente o golpe recente, né? O golpe de 2019, o último golpe, eles também foi o país da América Latina, essa série de golpes de Estado imperialista, foi o país que mais fortemente refutou o golpe, e a origem, uma das principais fatores é justamente esse acontecido aí de 2003, né? Todo esse processo que eles passaram, todas essas vidas que foram perdidas, novamente o imperialismo atuou com a sua influência sobre as forças militares, e novamente os militares aí massacraram a população civil. Dessa vez foram 23 mortos em Sacaba e Sencata, mas a população conseguiu fazer retroceder o golpe, né? Mesmo que não totalmente, porque não foi permitido que o Evo Morales se candidatasse. Ele teve que, mas o seu candidato, Lúcio Arce, assumiu o poder. Assumiu a presidência da República, né? E a gente participou aí do evento comemorando essa nova Constituição, e eles reconhecem realmente que a Bolívia, depois da Constituição do Estado Plurinacional, pensava que já estavam livres do imperialismo, né? E que reconhece que ainda tem muito trabalho para fazer nesse sentido, e também que é importante a participação de todos os países da América Latina, e também dos trabalhadores da Europa e dos Estados Unidos, para essa luta contra o imperialismo, que tem esse objetivo aí de massacrar todas as populações dos países periféricos, mas também as suas próprias populações, né? Vamos passar então o vídeo da intervenção do Cláudio aí nesse evento. Se elaboró el anteproyecto de ley de descolonización y despatriarcalización. Que viva Bolivia, hermanos. Gracias, hermano. Vamos a seguir ahora sí vamos a pedir que se aproxime el hermano Claudio Martini, que es militante de la causa operaria de Brasil. Adelante, por favor. Me gustaría saudar a la Fundación del Estado Plurianual del aniversario de fundación del Estado Plurianual de Bolivia, que formalmente se constituye en 2009, pero se puede decir que concretamente se constituye en 2003, cuando los obreros y campesinos y los pueblos originarios de Bolivia ponen para acoger a Gonzalo Sánchez de Lozada, que huye del país bajo la dinamita de los obreros y los puños de los campesinos. El precio no ha sido bajo, solo la masacre de octubre, previo a la fuga, a la huida de Gonzalo, son cerca de 65 muertos por las fuerzas militares. Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, no solo está constituido de sus pueblos originarios, porque cuando Europa conquista las Américas, conquista África, no solo expropia las riquezas originarias,
pero también trae la división de clases. Entonces, el pueblo de Bolivia, el pueblo de Latinoamérica, el pueblo de África, de India, se constituye en dos clases, de los explotados y de los explotadores. Se constituye el pueblo en obreros y campesinos. En el mismo sentido de la Abya Yala, que significa continente sin fronteras, la clase del proletariado también se constituye una clase sin fronteras. Bolivia es un ejemplo para todo el mundo en esta lucha. Un ejemplo histórico y presente de los únicos países de Latinoamérica que han rechazado los golpes de Estado que se están perpetrando en Latinoamérica. Saludos y fuerza en la lucha. Ai, seu Calixto, não vai me dizer que o senhor vai me pedir. A participação do companheiro Cláudio. Quer comentar alguma coisa, Cláudio? O vídeo está em espanhol, mas acho que a nossa audiência entende, né? A relação com os nossos Nossa vizinhos, audiência é maravilhosa. O comentário é que, bom, mais ou menos o que eu tinha comentado antes, mas eu procurei transmitir essa mensagem aí que, tudo bem, eles se constituem em Estado plurinacional, que eles finalmente dão os direitos a todas as populações indígenas, mas uma questão importante é que eles também são um exemplo, né, porque eles é uma população originária antes da descoberta das Américas, mas depois da colonização e atualmente eles fazem parte do proletariado e são um exemplo de luta para o proletariado de todo o mundo, né? Atualmente é uma das populações aí que tem um caráter mais fortemente revolucionário e uma das mais grandes consciências de classe em todo o mundo. Então é para a gente prestar atenção nisso, né? E a gente tem muito pouca notícia da Bolívia fora do país, justamente porque não tem aí né, ninguém quer saber de mostrar isso, né? Pois é mesmo o Peru, né? O crime ambiental que aconteceu no Peru foi um negócio destruidor. A gente tem que trazer a companheira Kathleen depois para comentar isso aqui. Ela está no chat, ela está no chat. Porque realmente é muito... se a gente parar para pensar, né? A nossa imprensa falou do Cazaquistão, da Bielorrússia, da Ucrânia, né? O pessoal segue a agenda do imperialismo. Nosso país vizinho, né? Que deveria ser noticiado, que a gente deveria... enfim, ter boas relações diplomáticas. As nossas populações são muito próximas, muitos imigrantes bolivianos, peruanos do Brasil. O pessoal não noticia nada. Acontecem as maiores atrocidades, ninguém fala nada, né? Isso aí da expulsão do Gonzalo Sanches de Lozada também foi incrível esse episódio em 2003 e pouca gente conhece, né? Realmente o que é o povo boliviano, eles sabem o que você está falando quando você faz essa referência. Mas fora da Bolívia é muito difícil quem realmente tem a consciência disso. Sim, eu mesmo não sabia, por exemplo, que o pessoal tinha tentado privatizar a água da chuva na Bolívia, né? Um negócio, se você para para pensar, é uma maluquice, mas isso fica para outro comentário. Eu queria passar para a companheira Carla falar sobre o desenvolvimento na situação do Julian Assange, o jornalista fundador do Wikileaks, que está preso lá no Reino Unido, esperando a extradição para os Estados Unidos, né? É uma situação muito grave de saúde mental e física, né? É mais um crime do imperialismo. Como que está o Assange, cara?
já. Ela caiu e voltou. Ah, sim. Ainda tô eu. Quando a Carla estiver de volta Eu posso na comentar alguma tela, coisa. eu vou só dar a notícia, então, e passar para os companheiros comentarem. Mas o Assange, a Suprema Corte... Ah, Carla tá aí. Vai lá, Carla, pode comentar. Deixa eu falar. Assange, essa semana, quer dizer, a gente não dá muito para comemorar, porque a situação de saúde dele está tão precária. Até trouxe tem umas imagens aí, se a produção puder colocar, do pai dele, que tem participado nas audiências, né? Ele agora tem o direito de recorrer, mas será? O que vai acontecer, né? Assim, é uma situação muito, muito triste. E a gente tem a obrigação de sempre, sempre denunciar. É isso que a esquerda tem que fazer, né? Denunciar, mas não denunciar a partidos de esquerda, né? A gente tem que... Tá aí um cara sério que fez denúncias sérias e olha o que está acontecendo com ele. É isso que o imperialismo faz com as pessoas que denunciam qualquer coisa. Então, é esse tipo de perseguição que estão querendo fazer também contra a gente, mas não passarão. Eu queria também fazer um comentário, né, daqui, do nosso amigo Boris Johnson, dessa distração toda que estão fazendo aqui no Reino Unido. Fizeram até uma charge, olha aí ele, né? Qual será o trabalho dele? Estão pressionando a mídia golpista no parlamento, se fala onde está o relatório, teve festa ou não teve bebida ou não teve. Isso aí é bobagem para distrair a população, porque, assim, está acontecendo greve, está acontecendo protesto, pequeno ainda assim, mas estão acontecendo, né? Os trabalhadores estão sofrendo com a inflação, que os companheiros também mencionaram lá, e com o Brexit, voltou a ter fila de caminhão, quer dizer, a crise, ela está sendo global e está aí, né? Do silêncio do Brexiters. Então, a gente aqui não faz silêncio, a gente protesta, a gente denuncia. Então, compartilha esse vídeo. Eu acho que a gente vai estar encerrando. Eu tenho uns anúncios para fazer e uns hellos para dar. Fábio e Cláudio, tem alguma coisa? Essa situação do Reino Unido, eu vou falar só uma coisinha e passo já para o Cláudio. Mas essa situação do Boris Johnson, eu achei engraçado o meme, né? Que ele parece o Dória, né? Ele faz cosplay de trabalhador, tem várias fantasias, né? Meu dia de pescador, meu dia de pedreiro, uma figura esse cara aí, né? Bom, ele era um dos expoentes do Brexit, ele foi a figura aí da extrema-direita britânica, né? Que fez essa campanha e agora está sendo abandonado, obviamente, ele não serve mais os interesses da burguesia britânica, principalmente agora que o Labour sofreu um golpe, né? E está nas mãos do Keir Starmer, que é a ala do Tony Blair do Labour, do Partido Trabalhista Britânico, e o Jeremy Corbyn, que é a ala esquerda, mais ligada aos sindicatos. Segundo eu vi recentemente, ele tem a intenção, talvez, de fundar um novo partido, né? O pessoal acusou ele de antissemitismo, de tudo quanto é loucura, mas só porque ele defendia, por exemplo, os palestinos, só para expurgar ele do partido e a ala dele, né? E ele é uma pessoa, por exemplo, que defendeu incondicionalmente a liberdade do Julian Assange, está em quase todos os protestos, né? E outras coisas da esquerda. Mas na Inglaterra passou também uma lei, né? O Boris Johnson, ele deixou a marca dele aí na opressão dos trabalhadores britânicos com essa lei anti-protesto, né? Se a Carla puder lembrar a gente um pouco de como que é isso. Eu não sei a situação, se foi aprovado. Infelizmente não vai dar tempo. Sábado, aliás, agora está acontecendo um protesto aqui em Birmingham, sábado tem outro e eu trago notícias semana que vem. Gente, infelizmente, tem que encerrar. Cláudio, tem alguma consideração? Só comentar aí que o Julian Assange
Assange ele vai ser julgado por um juiz que é amigo de infância de um dos principais inimigos políticos dele, né? Um inimigo político declarado. Então que esse enfrentamento aí com o imperialismo em termos de justiça, dentro da justiça vai ser bem difícil, mas seria importante, sim, ter uma ampla mobilização popular e da própria imprensa, né, como classe, né? Exatamente. Temos que fazer um trabalho sério, né, Cláudio? É a defesa da imprensa livre, isso, né? Exatamente. E isso é uma questão seríssima. E, infelizmente, muitos canais que se dizem progressistas de esquerda estão brincando de fazer, né, lives, estão brincando de fazer jornalistas. Denunciar a própria imprensa de esquerda, né? Exatamente. Mas estamos aqui, eu vou encerrar o programa, mas eu tenho que agradecer Ernesto Dalla Filho, a Adriana, semana que vem ela está aqui, muito obrigada pelo seu superchat. Quem mais passou por aqui? Nós ganhamos primeiro membro, Natália Araújo, você sabe, I love you so much, né? Muito obrigada, companheira, acompanhe aqui a nossa companheira Natália Araújo no Twitter, vai ter conferência, nossa, o PCO bomba, né, gente? A LC29 acabou de mandar o superchat, eu não quero acabar esse programa, não dá para acabar sem falar de todo mundo. Podcast, Kathleen, obrigada, Ieri, eu adoro esses nomes, Lula, Inocente, 13 neles, dá até para fazer música, Pobres no Poder, Júlio Chau, Tony, Aval, Alves, Rokake, que estava perguntando aí dos jornais, né, das edições antigas, procura aqui no nosso site, o Tony, eu só tenho um anúncio para fazer, bom, já falei da Universidade Marxista no começo, 500 anos de história do Brasil, se inscrevam, sigam as nossas páginas do PCO Europa, PCO América do Norte no Facebook, tem PCO também no Telegram, aliás, membros, tem um canal de membros do Telegram, que o Carlos Santos é membro, Willis Kennedy Menezes, valeu pela sua pergunta aqui, procura no arquivo sobre o programa que eu te dei a dica aqui. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, porque o óculos não está funcionando bem, a gente precisa ir fazer um teste e pegar outra armação, uma lente mais potente. Luiz Bergosa, peraí, a Meirelles, esqueci o nome dela, ela está aqui. Adonise Meirelles, isso, ela está aqui. Nossos programas. Ela está aqui, obrigada, e é isso, Adonise Meirelles. Os canais que se dizem progressistas recebem dinheiro da CIA. Verdade, companheiro, nós não. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração aqui, de muito valor. Então, siga nossas mídias, contribua como puder. Aqui no canto da tela, em algum lugar, tem o nosso Pix. Assine o canal Internacionalismo. A gente vai ter análise internacional amanhã com o nosso companheiro Rui Costa Pimenta, às 4h da tarde. E tem os programas do Internacionalismo, O Mundo em Uma Hora, podcast toda segunda-feira às 15 horas, Conexão América Latina, terça às 14 horas. Esse correspondente internacional que está terminando agora. Não esquece aí, curta, compartilhe, inscreva, torna-se membro. Por um governo dos trabalhadores, Lula presidente. Tchau, gente. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.